Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor da Chapecoense, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou trazer para vocês dados, informações e análises pré-jogo deste duelo alviverde entre Goiás e Chapecoense. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte deste espaço, venha fazer parte dessa comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias, e também na emissão de nota fiscal eletrônica. WR Softwares 99476-6373. Vamos começar este pré-jogo de Goiás e Chapecoense trazendo os dados históricos do duelo, o retrospecto. Os números são do futeboldegoias.com.br. 6 jogos na história, um número pequeno, né? O Goiás nunca perdeu para a Chapecoense. 3 vitórias goianas e 3 empates. O Goiás marcou 12 gols e sofreu 6 gols. A arbitragem para hoje, toda ela do Ceará. Luciano da Silva Miranda, o árbitro, Anderson Rodrigues da Silva e Eleutério Felipe Marques, os auxiliares. No VAR, o paulista Adriano de Assis, ele que é evidentemente de São Paulo. Vamos agora conferir como é que estão as duas equipes dentro do campeonato. Vamos lá, compartilhando aqui com vocês a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, rodada já em andamento. O Goiás é o 5º colocado, se vencer entra no G4. Há um confronto direto, né, entre América e Operário na manhã deste sábado. Então, se o Goiás vencer, pelo menos um deles, o Goiás ultrapassará. Já a equipe da Chapecoense, 16ª colocada com 14 pontos, se vencer não tem riscos de entrar na zona de rebaixamento, mas se perder o jogo ou até mesmo empatar, pode ser que a Chapecoense vá para a zona do rebaixamento. Agora vamos falar dos times, as formações para esse duelo de logo mais. A tendência no Goiás é que o Goiás repita a mesma formação que iniciou o jogo contra o América Mineiro. O time alviverde está aí na tela do técnico Márcio Zanardi num 3-4-3, de Tadeu no gol, Lucas Ribeiro na direita, David Braz e o Edson, o trio de zagueiros, Diego Marcão, Wellington e Luiz Henrique, a segunda linha, e a linha lá da frente com Elton Matheus, Regis e Thiago Galhardo. Vamos ver a movimentação, né? Daqui a pouco eu falo sobre ela. Agora vamos conferir a formação da Chapecoense do técnico Humberto Loser, num 4-4-2, né? Aquele 4-4-2 tradicional entre Goiás e a equipe do técnico Humberto Loser para esse jogo contra o Goiás, logo mais no estádio da Serrinha. A equipe da Chapecoense com alguns jogadores experientes, né? Mais uma série de jogadores aí menos rodados no futebol brasileiro, que não tiveram participações em grandes competições ou em grandes times. Mais a provável Chapecoense, do experiente e bom Matheus Cavicchioli do gol, Marcelinho, um jogador que parecia que se tornaria um grande lateral no futebol brasileiro, não conseguiu, Bruno Leonardo, Abraão e o Mancha na lateral esquerda. Os dois volantes são o Tarek e o Foguinho, e os meias o Tomás e o Marlone, aquele mesmo. Lá na frente, Taylon e Marcinho formam o ataque da Chapecoense. O que a gente pode esperar taticamente desse jogo de daqui a pouco na Serrinha? Um Goiás tomando iniciativa, claro, né? A tendência é que a Chapecoense utilize o contra-ataque como uma maneira para tentar ofender o time alviverde. Então será bem natural um jogo com o Goiás tendo mais posse de bola, tentando criar as suas oportunidades diante de uma Chapecoense marcando num bloco mais baixo, aguardando a equipe alviverde para tentar sair no contra-ataque. Peças importantes para o Goiás nesse jogo, na minha visão, os dois laterais. Os laterais do Goiás precisam ser mais participativos nos jogos, eles precisam ter uma importância maior no setor ofensivo. O Goiás já joga com 3 zagueiros, então esses laterais precisam usufruir dessa liberdade pelos lados.
pois normalmente, na maioria dos jogos, eles não têm usufruído, são muito tímidos na participação ao ataque. O Diego, até que eu gostei dele no primeiro tempo contra o América, mas tem que se soltar um pouco mais. Em muitos jogos, o Goiás fica numa linha de 5 quase estática ali, tem que liberar um pouco mais esses laterais para participarem. E quero ver como é que será a movimentação de Regis e Thiago Galhardo, se vai ser a mesma do jogo contra o América ou se terá alguma diferença em relação ao que foi naquele jogo. Eu cito esses dois jogadores, pois para mim eles são fundamentais para o sistema criativo do Goiás, né? São os dois jogadores de quem a gente espera alguma coisa em termos de criação. Claro que você tem o Marcão finalizando bem, é o artilheiro da Série B inclusive, você tem o Wellington Matheus ali no 1 contra 1, mas nesse processo de criação, com as jogadas, com as tabelas, com as infiltrações, com os passes quebrando linhas, é do Galhardo e do Regis que a gente pode esperar um pouco mais. Mas não há dúvidas que o Goiás é favorito para esse jogo. Significa que ganhou? Não, mas significa que tem mais condições, mais possibilidades de vencer do que a equipe da Chapecoense. Se o Goiás levar o jogo a sério, conseguir fazer um jogo de um bom padrão, a tendência é que a equipe Alviverde consiga vencer e volte ao G4. O Goiás vem sendo muito forte dentro da Serrinha, tem apenas um empate contra o Coritiba. Nos demais jogos, em todos eles, o Goiás venceu o jogo. Então isso dá uma boa expectativa para o torcedor alviverde. Olha só a campanha do Goiás dentro de casa até esse momento. O Goiás que tem a terceira melhor campanha como mandante. 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Marcou 15 gols nesses 6 jogos, dá uma média de mais de 2 por jogo e sofreu apenas 2 gols jogando na Serrinha. Então vamos aguardar esse jogo de logo mais. Depois do jogo eu faço um outro vídeo com o que foi este Goiás e Chapecoense, tá bem? Meu muito obrigado, espero o seu like se você ainda não deixou, espero o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade.